Mais uma edição do Culto Itapema. Por trás dos shows, festas populares, eventos, dos carnavais, tem sempre o que às vezes nem imaginamos. É a produção e o produtor cultural. O que faz o projeto, capta os recursos, contrata os artistas, a estrutura e cria emprego e renda. Uma economia que movimenta e multiplica. Hoje o nosso entrevistado é o amigo Márcio Duarte, ou Márcio da São João, um dos mais conhecidos produtores culturais de nossa cidade e região. Estamos aqui sendo recebidos pelo Márcio. Márcio, tudo bom? Obrigado por receber a gente. Obrigado, aqui Fadinho. Na sua casa. Tamo junto aí. Amolar você nesse É um prazer. horário. O Márcio, nós já comentamos, é um dos mais conhecidos produtores culturais da nossa cidade. Desde muito jovem, né, Márcio? Você já fazia carnaval, depois shows, festas, está sempre envolvido nos movimentos culturais e é uma figura importante nessa área da cultura, porque você produz e sem a produção não existe o evento. Você começou isso quando? Só no Avestruz que você começou a pensar? Primeiro, cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Comecei com 14 anos, acho que eu tinha os irmãos bonitos, né? Então acho que eles faziam mais sucesso com as mulheres, eu tive que correr atrás para chamar a atenção e a gente começa a procurar fazer alguma coisa. Mas a primeira festa que eu fiz, eu tinha 14 anos, eu estava no primeiro colegial do Ângulo, acho, e aí eu fui procurar o Paulinho Bittar, que tinha acabado recente a Bulos da Virgílio ali, chamei um primo meu, falei, vamos fazer uma festinha lá. E aí, lembra do maçaneta, contratamos maçaneta, procuramos brinde na cidade, ali na época que as lojas do Calçadão, tinha várias boutiques e tal, para sortear pro pessoal, e foi a primeira festa que eu fiz. E aí, né, daí em frente, assim, era esporádico, mas sempre, cada vez fazendo mais. Envolvido. Aí o carnaval, que era famoso, então acho que foi o que mais tomou proporção na época. Sim, mas vocês transformaram o carnaval de Itapetininga de alguma maneira mais profissionalizado, mas dentro desse espírito que acontece já hoje, que é uma produção tanto empresarial, econômica e também de criação de renda. Mas foi impressionante o sucesso e o crescimento do Avestruz, que é o bloco que vocês montaram no início dos anos 90, né? Então, acho que a gente foi privilegiado de viver numa época que Itapetininga, a cena noturna de Itapetininga era forte, era famosa e tal. Partindo desse conceito que Itapetininga à noite estava acontecendo, então a gente talvez tenha uma facilidade e a gente pegou um gancho desse carnaval novo da Bahia e tal. Foi quando eu fui para Micareta a primeira vez. Na verdade, eu tive uns problemas no Oktoberfest, falei, nunca mais venho aqui desse lugar. Aí eu falei, tem que escolher algum lugar para viajar. Viajava uma vez por ano, daí eu fiquei sabendo do Recifolia, lá em Recife. Era um carnaval de fora de época, ouvindo na capa do Estadão, de turismo. Recifolia leva 1 milhão de pessoas para a rua do Recife. Eu falei, lá que eu quero estar, né? 1 milhão de pessoas, ninguém nem imaginava que existia. Daí a gente viu um conceito diferente, que tem essa parte toda empresarial. Mas assim, eu acho que foi um crescimento natural e a gente também teve alguns fatores que acabaram empurrando a gente para ir para essa. No Venâncio, a gente era um bloco do clube, só que e a gente nesse contexto de Itapetininga com uma noite muito legal, então o carnaval ele ia multiplicando. No primeiro ano a gente tinha 20, depois foi para 40, de 40 para 80, de 80 para 200, de 200. Chegou uma hora que o bloco para entrar no clube não conseguia entrar, porque no Venâncio exigia-se a autorização de sócio. Tinha que ter toda aquela burocracia. E a gente apoiou na época um candidato da oposição. E aí eu lembro que um dos dias lá a gente começou a entrar no bloco, a gente fazia o esquenta, o teu bloco também, todo mundo fazia os esquentas e ia pra lá. O esquenta era muito legal, né, bebida na faixa e tal, 200 pessoas, 150 pessoas, e depois a gente ia pro clube. Só que as pessoas que vinham de fora, que a gente comprava o convite para entrar no clube, demorava 1h30 para entrar no clube. Então começou a ficar inviável. Então a gente teve esse problema com o clube também, e o bloco foi tomando uma proporção. Aí a gente, né, se obrigou a... Até eu lembro muito bem da conversa, o Lalo, com o Renatão, a gente falou, a gente tomava prejuízo, né? A gente fazia, era tudo divertido, chegava no final, não pagava a conta, né? Sempre correndo atrás. A gente falou, olha, vamos fazer um negócio que
Se der, quem está fazendo ganha dinheiro, se perder também não tem que procurar culpado, né? Vai arcar com o prejuízo, porque todo ano a conta não fechava, e a gente meio que profissionalizou, e aí começou a trazer ideia, né? Daí trazia Banda da Bahia, o kit era... A gente começou a ir para uma casa só nossa, e a ideia que era o carnaval do clube, como você mesmo estava falando, o carnaval do clube começou a ficar... Quem vinha de fora falava, por que a gente vai para o clube? A gente vai para o clube... entre aspas, acaba não tendo o mesmo tratamento que tem aqui tem bebida, lá não vai ter que comprar, o ingresso do clube, sem direito a nada, era praticamente o mesmo, meio parecido, do que o bloco dava, com bebida à vontade, e aí a gente começou a investir, né? Investir no kit, investir nas fantasias, investir tudo simples, mas tudo bem feitinho, e tudo meio profissionalizado. Então a gente pegava a banda, trazia da Bahia, trazia a mulher do acarajé para aprender acarajé nos ensaios, que acontecia, montamos uma bateria, aí fazia, eu lembro que tinha 5 noites. E depois foram na rua. Também, então, e aí a gente começou, e também tem o problema da gente queimar o filme dos outros, né? Era molecada, bagunceira, a gente desfilava como ala de outros blocos. Só que mesmo no ano que a gente tinha 200 pessoas, os outros blocos tinham 100, 150, 200, então a gente era a maioria do que o bloco. Só que o pessoal aprontava, bebia, bagunçava, e o pessoal que desfila quer ser um negócio meio certinho para ganhar o desfile e tal. Então a gente queimava o filme do pessoal e falava, vamos fazer nós mesmo, o problema é nosso. Aí montamos a bateria, aí foi quando o negócio deslanchou, né? Então chegou a ter, desfilando na rua, mais de 1.200 pessoas, assim, e aí a gente saiu do clube também, porque o negócio cresceu demais, e alugamos as casas e tal, e aí era legal, porque o kit tinha camiseta, 2 camisetas, shorts, abadá, então o negócio ficou profissional. Só que foi enquanto Itapetininga também teve essa noite, vamos lá, agitada e tal. E a gente, infelizmente, você também sabe bem disso, que você também produz eventos, que a gente nunca teve apoio municipal, né? Assim, foi muito pouco o apoio que a gente tinha, nunca teve um projeto cultural, né? Até hoje não tem, né? Itapetininga sofre com projetos culturais, né? Tem muita restrição. Então eu acho que quando o carnaval migrou para a rua de novo, né? Porque daí todas as cidades começaram a fazer carnaval de rua, o pessoal começou a ir para praia, Ilha Comprida e tal, a gente já não tinha mais o carnaval de rua. Ou então ficou São Miguel Arcanjo, ficou difícil de enfrentar, né? Hoje é que a gente fala, isso já, você está falando de São Miguel, isso já é um mais recente, quer dizer, hoje o nosso carnaval de rua, infelizmente, perde para São Miguel, para Sarapuí, para Angatuba, quer dizer, nem temos carnaval de rua, né? Como a gente estava conversando previamente, o desfile hoje das escolas, que eu acho que esse ano nem vai ter, os últimos 2 anos foi dar uma volta em torno da fonte da Praça dos Amores. Saber que já saiu lá do começo do alto da Virgílio e ia até parar na Praça dos Amores, você vê a mudança, né? Além do carnaval, Márcio, nós estamos falando em carnaval também, porque foi um dos principais, das principais atividades suas, assim, externas. Mas eu queria falar mesmo sobre a questão do produtor cultural. O Márcio, desde que eu me conheço por gente, e isso já foi falado, ele sempre trouxe artistas, fez shows, ele teve coragem de enfrentar essa luta de trazer as coisas para a cidade, de debater, de discutir, né? Como é que foi essa jornada sua, Márcio? Aí sempre difícil, né? Com clube, com coisas e tal. Até parte de documento, de conseguir alvará. Mas assim, eu acho muito válido, né? Desse feito com critério, porque a cultura eu acho que é importantíssimo. É o que a gente até brinca, cultura não vai matar a fome de ninguém, não vai, mas só que do lado econômico, da atividade econômica ajuda muita gente, sim, e faz toda a diferença, né? Porque imagina de um povo sem cultura, sem entretenimento, sem arte, né? Eu acho que é uma diferença. Um dia eu ouvi uma pessoa recentemente falar, cultura não é tudo, mas não é nada, mas é tudo. A gente não vive sem cultura, a gente não vive sem música, a gente não vive sem arte, então eu acho que isso falta muito ainda, né? Falta muito ainda. Itapetininga também não tem, assim, infelizmente, são poucos os produtores culturais, é muito pouco incentivo para atividades culturais, então eu tenho sentido que falta muita coisa para evoluir ainda. Agora chegou a hora de você enumerar a quantia de shows e festas que você fez fora do carnaval. Então, vamos...
eu comecei cedo, né? Então a gente começou. Tanto que a empresa hoje é a AVS, de Avestruz e então tal. Você tem uma empresa que de hoje eventos, né? A empresa eventos. já tem mais, eu acho que 20 e poucos, 30 anos. Então, em função, seguindo esse modelo do carnaval, que a gente começou a produzir eventos o ano inteiro. Então, a gente, assim, das festas tradicionais, o baile do Havaí, o Alô, a gente levou para o clube de campo. Nossa, eram inúmeras festas de música eletrônica. Começamos a trazer os shows, aí fizemos Paralamas do Sucesso, fizemos Jota Quest, Festa Fantasia com Jota Quest, fizemos Ira 2 vezes. Titãs foi o Mário que fez, eu não tava, mas fizemos Sambô, Festa do Branco. Então foi uma época que começou a ter muita festa, muito show. Depois a gente até partiu pro sertanejo, ultimamente eu estava fazendo até funk, que já ia uma atividade totalmente profissional, a gente alugou Casa Noturna, o antigo King Palace, para fazer as festas lá. Então depois acabou virando uma atividade comercial, sempre ligado à cultura, de uma certa forma geral, e mais eventos, festas com música ao vivo, assim, a gente sempre procurou fazer nesse segmento. Ultimamente, assim, o mercado está bem mais difícil, pós-pandemia está bem mais difícil, e hoje, não sei, em função de hábitos, de redes sociais também, esse público que participava dos nossos eventos vem diminuindo, né? Então a gente tem que procurar diversificar para a gente continuar a atuar, mas assim, numa quantidade menor de eventos. Bem menos do que chegou a ser há 5, 6, 10 anos atrás. E hoje está difícil também de fazer shows maiores dentro de Itapetininga. Itapetininga não tem espaço, né? Itapetininga não tem espaço, então tudo para nós acaba tomando uma proporção diferente. Você vai fazer um grande show, hoje acho que nem estão alugando, assim, mas quando a gente alugava na piscina do clube de campo do Venâncio, a piscina do clube de campo do Venâncio, além da gente pagar o aluguel, a gente tinha que estruturar tudo, por palco, fechamento, cobertura, então encarecia demais o evento. Itapetininga não tem um lugar ideal, nem para, vou dizer para você, nem para formaturas, assim, fora os espaços menores que atendem bem, como o Viernes, assim, mas os salões de buffet estão virando igrejas, né? Está acontecendo isso, 2 recentemente se tornaram igreja, e não tem lugar para fazer. Então você não tem área para fumante, você não tem estrutura de som, você tem problema com banheiro, você tem bombeiro. Então, assim, falta um espaço para eventos, né? E os eventos também, essa demanda por eventos diminuiu. E eu acho que é o momento da gente começar a tentar entender esse mercado e ver como que a gente pode se adaptar. Márcio, queria agradecer você pela disponibilidade de nos atender e queria que você encerrasse agora falando um pouco sobre essa importância dessa economia e da possibilidade que a cultura dá para a cidade de criar trabalho e renda, além, é lógico, da parte psicológica e artística, né, Márcio? Eu acho que talvez essa seja a parte mais importante dessa conversa, que eu acho que a importância econômica da cultura é uma tecla que a gente bate todo ano, principalmente nas proximidades do carnaval. Na época do bom carnaval de Itapetininga, do grande carnaval de Itapetininga, os hotéis estavam todos cheios, não tinha vaga em hotel, o pessoal vinha alugar casa aqui. A gente movimentava pelo menos 100 pessoas diretamente ligadas nos 5 dias do evento ou mais. A cidade, comércio, eu sou comerciante também, a padaria ganhava, a farmácia ganhava, a empresa de segurança ganhava, o posto de gasolina ganhava. Hoje esse dinheiro é gasto fora, quer dizer, um impacto enorme, né? E depois a gente vem com a festa, com a exposição, que eu acho um grande evento, mas é um evento que leva o dinheiro da cidade, porque os barraqueiros são de fora, os grandes artistas são de fora, os cachês pagos são altíssimos. Então você pensar que Itapetininga, que tinha uma tradição do carnaval, perdeu isso e não gera nada de receita, muito pouco no carnaval. Hoje ainda tem o Festival do Boteco, né, que gera receita, mas não creio que seja atraente para quem venha de fora. E se você pegar como exemplo São Paulo, que era talvez nosso grande fornecedor de turistas na época dos bons carnavais, né? O pessoal vinha tudo para cá, pular carnaval, para o interior. São Paulo esse ano está movimentando 6 bilhões de reais com o Carnaval de São Paulo, que praticamente não existia há 15 anos atrás. Você fala, será que é ruim para São Paulo, 6 bilhões de reais? Será que os paulistanos estão... Lógico que tem problemas, tem que ser sanados, mas será que eles preferem não ter esse carnaval, que gera 6 bilhões de reais, como acontecia há 15 anos, a cidade ficava vazia? Os hotéis estão todos cheios, está tudo Airbnb cheio.
Então, acho que a gente tem que pensar a cultura também como atividade econômica e um retorno rápido, né? Eu acho que o investimento em cultura para retorno é muito menor do que em outros setores, ele volta muito mais rápido. Acho que todo mundo sairia ganhando com isso. Muito bom, obrigado, Márcio. Prazer em ver, viu? Obrigado.